Boa noite a todos. Boa noite. Para quem não me conhece, então, eu sou Jéssica. Hoje estou aqui para falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, que tem como tema Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O nosso colega Alanis já iniciou esse capítulo. Caso vocês queiram rever ou quem não estava aqui, está disponível no YouTube já, né, Rodrigo? A palestra. Mas enfim, eu vou fazer uma breve, pode passar. Vou fazer uma breve recapitulação do início do capítulo, que fala sobre a parábola em si, né? Essa parábola ela tinha como a moral que Jesus quis dizer é que uma vez que a gente é iluminado pelo Evangelho, a gente tem a obrigação de levar essa luz para todos que estão no nosso redor. A gente não tem que tapar essa luz com o alqueire, que é um vaso, né? Que isso não é uma forma correta. A gente tem que disseminar essa luz o máximo possível. E também o capítulo fala do porquê que Jesus falava em parábolas. Ele optou a trabalhar dessa forma porque naquela época o povo não estava preparado intelectualmente para entender a mensagem se fosse dita da forma como ela deveria ser. Então ele utilizava histórias do dia a dia, do cotidiano daquele povo e deixava uma moral, um ensinamento nas entrelinhas. Então eu acho que essa falta de intelectualidade ainda permanece até hoje, né? Acho que a gente ainda não está entendendo a palavra de Jesus pelos nossos atos que a gente vê constantemente nesse mundo louco, né? Quem sabe a gente vai entender. Pode passar. Então, o primeiro ponto que eu vou tratar na palestra tem como tema Não vades aos gentios. O que seria gentios? Eu não sabia o significado dessa palavra, acredito que muitos de vocês também não saibam. Gentios é um termo não israelita que designa coletivamente os povos e nações distintos do povo israelita. Então, para aquela época, seriam os europeus /pagãos, né? Seriam as pessoas que tinham uma religião diferente da que o povo israelense tinha, muitas vezes politeístas, que acreditavam em dogmas, em rituais diferentes do povo israelita. Então, tendo essa definição, a gente entende melhor o trecho do Evangelho. Pode passar. Então, Jesus enviou os seus 12 apóstolos dizendo-lhes: Não procurei os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas, que perecem da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Mateus, capítulo 10, 5 a 7. Pode passar. O que Jesus quis dizer com esse trecho? Em primeiro lugar, quando ele falou para não se dirigir aos pagãos, aos gentios, Jesus não estava sendo de forma alguma preconceituoso, não estava sendo discriminador, não estava com falta de caridade. Não, muito pelo contrário. Jesus disse isso porque, naquele momento, o povo que estava preparado para receber a mensagem de Jesus era o povo judeu, era o povo israelense. Então, os apóstolos eles tinham que trabalhar nesse povo. Não adiantava de nada ir nos pagãos, pregar a palavra, porque não surtiria efeito algum. Então, o foco inicial dessa palavra tinha que ir com os corações que já estavam prontos para receber. Os pagãos eles não tinham essa base, tinha tudo a fazer. E os apóstolos também não estavam preparados para fazer essa abordagem, né? O que não quer dizer que não foi feito, né? Com o passar do tempo, a história nos mostrou que sim, a mensagem foi disseminada na Europa, entre o povo pagão, inclusive o cristianismo se tornou a religião oficial desse povo, né? Então é uma questão de paciência, tudo tem sua hora certa, tudo tem o momento certo para acontecer. Pode passar. Adaptando esse parágrafo, esse trecho do Evangelho para o Espiritismo,
A gente sofre muito isso hoje, na pele, né? Muitas vezes a gente sofre pelos incrédulos, pelos zombadores, pelos adversários intelectuais, adversários interessados. E hoje esse povo eram os apóstolos o que eram os gentios. Né? E o que Jesus dizia isso? Que mais vale abrir os olhos de 100 cegos que querem ver do que de uma pessoa que se enxerga, mas que está na obscuridade. Que a proporção de alcance dessa palavra vai ser muito maior. Então, às vezes, de migalhinha em migalhinha, de sementinha em sementinha, a gente vai distribuindo essa mensagem do amor ao próximo, da caridade. Não estou dizendo que o Espiritismo é a verdade universal, que é isso que tem que servir para toda a humanidade. Não. Mas é o que está por trás do que a gente prega, do que a gente quer para o mundo hoje, né? E da mesma forma, tem essas pessoas que não querem ouvir a nossa verdade, a gente tem que respeitar, né? Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, não quer dizer que não está nem aí, que quer mais que o outro se rale. Não, é apenas uma questão de boa política. A vez dessas pessoas vai chegar, mais cedo ou mais tarde, elas vão se render à opinião do mundo, porque vai ser uma verdade tão repetida ao redor deles, que eles vão chegar a essa conclusão por si próprios. Ninguém vai impor esse conhecimento, esse despertar espiritual nessas pessoas. Talvez demore muito tempo, talvez não, mas não é nosso papel impor isso. Eu acho que todo mundo tem casos, né? Eu, falando por mim, muitas vezes havia uma pessoa que estava totalmente desenganada, errada, agindo totalmente errado, e às vezes a gente queria impor: não faça isso, faça aquilo, vai num centro espírita tomar um passe, vai te fazer bem, e a pessoa não estava preparada para viver aquele momento. E aquilo acaba gerando um bloqueio, pior ainda, porque ela acaba criando um ódio por aquilo que tu tá falando. Tipo, eu não quero nem saber daquele centro espírita, tu nem chega perto de mim falando isso. E às vezes, se tu tivesse ficado quieto, as pessoas só observando as tuas ações, as tuas atitudes, talvez a pessoa chegaria: escuta, o que eu posso fazer para ser diferente? Né? O que tu tá fazendo que eu não tô conseguindo chegar também nesse mesmo resultado? Então fica como reflexão, né? De não forçar nada a ninguém. Deixa eu passar. Porque hoje as ideias, elas se universalizam e se espiritualizam por si só. Os gentios de hoje, eles não são mais um povo determinado, em sua maioria, claro. Né? Ela é uma opinião espalhada pelo todo, mas a verdade sempre vai triunfar, assim como o cristianismo triunfou sobre o paganismo tantos tempos atrás, né? Aqui também fala no Evangelho que essa nova luz não é o privilégio de uma única nação, de um único povo, de uma única religião. Essa nova luz, ela está distribuída por toda parte, por todo o globo. A gente pode ver, não falando do espiritismo, não, mas de pessoas de boa índole, que independente da religião, são pessoas super espiritualizadas, que fazem um trabalho de caridade maravilhoso. Então, a verdade que o Cristo quis passar há 2000 anos atrás, ela ainda está sendo disseminada aos poucos, né? Ainda é um trabalho de formiguinha. E ainda vai demorar muitos mil anos até que a gente entenda ela como um todo, né? Que não é mais as armas, o poder da guerra que vai trazer esse ensinamento, mas é o poder da ideia, da palavra. Deixa eu passar. O próximo tópico, então, do Evangelho não são os que gozam de saúde que precisam do médico. E o trecho do Evangelho diz: e aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos:
Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Mateus 9, 10 a 12. A quem que Jesus, pode passar, se dirigia, né? Quem seriam esses doentes, né? Seriam, sobretudo, aos pobres e deserdados, porque sim, são eles que necessitam de mais consolação. Aos cegos e humildes de boa fé, ele pede que apenas abram os olhos, né? Ele tenta trazer a verdade. Já os orgulhosos, que creem ser os donos da verdade, eles não precisam de nada, porque para eles já têm tudo. Então, o pote deles já está cheio, então não vai adiantar nada acessar eles. Pode passar. Então, trazendo essa temática para o Espiritismo, o Evangelho focou muito na mediunidade, na questão da mediunidade. Porque muitas vezes a gente pergunta, por que tal pessoa tem a mediunidade se sabe-se que ela emprega de uma forma errada? Né? Por que a mediunidade não é uma faculdade apenas de pessoas de moral elevada, de merecimento? Fica essa pergunta, mas a resposta aqui dela é muito clara. Que, em primeiro lugar, a mediunidade é uma condição inerente ao ser humano, todos temos, isso sem distinção, assim como todos falamos, todos ouvimos, todos temos os nossos 7 sentidos, isso todos temos. Então, nenhuma dessas faculdades está livre do abuso do homem. Então, o homem pode usar a fala de uma forma errada, pode usar o tato de uma forma errada, assim como usar a mediunidade de uma forma errada. Isso está dentro do nosso livre-arbítrio. Então, se a gente pensar, se Deus tivesse dado o dom da fala, apenas as pessoas que iriam usar a fala de uma forma correta, quantos mudos e quantos falantes teria nesse mundo, né? Além disso, que condições que limite que Deus botaria para dizer que uma pessoa é digna e não digna? Se eu pedir para cada um de vocês qual seria esse limite, cada um diria uma coisa diferente, cada um teria um padrão diferente. Por isso que Deus, na sua bondade e misericórdia, deu para todo mundo. E todo mundo tem a opção de usar bem ou mal essa condição. E da mesma forma, pensando que se só espíritos bons se comunicassem com os espíritos, será que os espíritos conseguiriam passar algum ensinamento para nós? Provavelmente não, né? Que Deus, Ele dá a mediunidade para as pessoas de boa índole, para fortalecer o bem, mas também Ele dá a mediunidade para os de má índole para corrigir eles, para ensinar uma lição. Então, esses últimos, que são os de má índole, são os doentes que precisam de médico. E muitas vezes essa mediunidade é o remédio que vai ensinar a cura para a dor, né? E também o Evangelho fala que a mediunidade não é exclusivamente a habilidade de se comunicar com os espíritos. Ela é uma instrução dos espíritos se comunicarem com a Terra. E o que define o bom médium não é aquele que tem facilidade de comunicação, mas aquele que é simpático e se comunica apenas com os bons espíritos. Eu não sei se vocês lembram da minha última palestra, mas a gente atrai o que a gente pensa. E sim, a gente pensa muita coisa errada. Às vezes tu tá num trânsito e é cortado, já vai soltar um palavrão e daí, puf, é a brecha que precisa. Então, a maior parte do nosso tempo a gente está com espíritos de baixa vibração e não de alta. Então, o resumo da ópera, somos todos péssimos médios, falando por mim, obviamente, né? Deus me livre. Mas é bem complicado, né? Pra gente manter essa vibração extrema 100% do nosso dia. Né? Pra mim, hoje, é impossível, né? Então, é por isso que a gente, quando vê um bom médium, a gente reconhece de longe. Eu acho que a gente pode citar nos dedos. Chico Xavier, né, Divaldo, talvez. Porque são pessoas
tão abnegadas dos bens terrenos, tão puras, assim, que cativa a pessoa, assim, entendeu? Só de chegar perto tu já tá bem. Então, a gente tem que valorizar muito essas pessoas, porque elas são muito merecedoras desse papel que elas estão desempenhando. Pode passar. Mas, sim, mediunidade é uma faculdade que pode ser perdida, né? Porque o Evangelho fala, porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama, os bons espíritos vêm assim em seu auxílio e seus conselhos que ele recebe diretamente, e são de natureza a impressioná-los mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta. O que quis dizer isso? Que Deus criou a luz, mas a luz não é um negócio que está longe, que está distante, que está inacessível. Ele botou essa luz nas nossas mãos, dentro de cada um de nós. E por isso a responsabilidade que a gente tem sobre o que fazer com essa luz é muito maior. Se a gente usar essa luz de uma forma errada, a gente vai perder essa luz, sim. A gente vai perder, a gente vai ter essa perversão dessa faculdade. Os maus espíritos vão se apoderar dela, vão tratar a gente como um fantoche, vão nos enganar, vão nos obsediar. Mas isso não significa que isso é punição de Deus. São duas coisas diferentes. A conta vai vir ainda, independente da perda ou não dessa faculdade, porque isso tu perdeu por conta própria, não foi Deus que retirou. Tu mesmo abriu mão dessa faculdade, né? E, baseado nisso, também na minha última palestra eu passei um vídeo desse canal, que tive um feedback positivo, e tem um vídeo que fala exatamente sobre isso. Espero que vocês gostem. É um vídeo de humor, mas é um humor que faz a gente refletir, né? É bem interessante. Se puder dar play. Isso vai ter som. Ok? Pode ir. Vamos lá. Vai, espírito, escreve aí. Aqui, vamos lá. Vamos escrever um romance aqui agora, hein? Vamos embora. Será que eu sou canhoto na hora da mediunidade? Peraí. Vou deixar mole aqui. Acho que não pode encostar em nada. Agora é. E minha vontade de fazer xixi. Peraí. Ó. Isso sou eu que tô fazendo isso. Sou eu que tô fazendo esses garranchos aqui. Gente, como é que é? Vem, espírito, vem. Eu quero aqui o escritor, espírito. A, B, vamos embora. Uma letra. Espírito. Eu não vou pensar em nada. Não tô pensando em nada. Tô com a cabeça fora da mão. E a mão não tá mexendo, não. Peraí. Vamos no impulso e... Oh, meu Deus do céu. Será que é a caneta? Peraí. Deve ser lápis. Chico Xavier era lápis, né? Ó! Desisto. Vem. Osvaldo! Oh! Que susto, cara. Que é isso? Que é isso? Pergunto eu, né? O que você tá fazendo aí que não tá aqui no meu braço, aqui, escrevendo aqui o livro? Tá escrevendo o quê? Como o quê? Um romance. Vem, pode vir pro braço aqui que eu tô pronto aqui. Vem. Cadê? Vem. Vai escrever, não? Osvaldo, você não vai psicografar. Ué, mas por que não? Eu não sou médium? Sim, mas a sua tarefa na mediunidade não passa pela psicografia. Ah, mas por que não? Ah, mas só o que eu sei é ver espírito, igual eu tô vendo você aqui. Que graça que tem isso? E que isso rende pra pessoa? O negócio bom é escrever, é fazer livro, né? O que define se o trabalho mediúnico é bom não é o tipo da mediunidade, é o médium. Se é um trabalhador disciplinado, disponível, aberto ao serviço do bem, isso é o que conta. Mas quem fica famoso, quem vende livro é o médium que escreve romance, né? Como é que é? É isso, eu tô apertado. Esse negócio dessa crise aí me derrubou geral, meu filho. Eu tô precisando de um extra, entendeu? Então vamos parar de papo. Trata de escrever aqui um best-seller, uma coisa boa. Eu tô sentindo que você tá inspirado hoje. Vamos lá. Não, melhor. Paulo Coelho já morreu? Caraca, se eu psicografasse uma parada do Paulo Coelho.
Ah, então é isso. Dinheiro. Não, não é só dinheiro. Não é só dinheiro, não. Eu quero também fama, prestígio, dar autógrafo, tirar selfie, o fã do livro que você vai escrever aqui agora aqui, ó. Já que você quer tanto escrever um livro, por que você mesmo não escreve? Para que utilizar da mediunidade? Ah, não escrever, eu não sei escrever. Eu não tenho dom de escrever, não é minha parada. Eu sempre fui mal em redação. Entendeu? Não, eu quero mesmo ceder meu braço aqui, você escreve e eu gerencio a venda, porque eu sou bom de matemática. Você acha que não dá trabalho ser um médium psicógrafo? Ele é apenas uma caneta ambulante? Uma caneta rica, se for esperto. Osvaldo, tô vendo que realmente você não sabe o que representa o trabalho de um médium. Posso não saber o que representa, mas eu sei quanto custa. Ok, então. Vai escrever? Eu não. Aliás, nem eu nem ninguém. Lamento te informar, Osvaldo, mas sua mediunidade está suspensa por tempo indeterminado. Você acaba de perder uma oportunidade de ouro nessa encarnação. Vai. Ei, espírito, vai na volta aqui, não vai me deixar agora. Ei, menino! Meu Deus, se você não quer escrever um livro, a gente faz outra coisa. Você sabe pintar quadro? Hã? Sabe dançar? Médium dançarina eu não vi ainda. A gente pode ganhar uma nota no Faustão. Hein? Se vira nos 30? Partiu? Leve! Gostaram? É legal, né? Eu acho que a moral da história, assim, que fica é quantas oportunidades que a gente perde em todos os momentos, né? Que a prova aparece pra gente e a gente não cumpre ela, né? Seja uma doença que a gente não aceita, seja uma pessoa que tu tem que trabalhar e não trabalha, seja um problema que acontece e tu não resolve, vai empurrando com a barriga, né? A gente às vezes fica se perguntando, mas de novo esse problema na minha vida? Mas de novo essa doença na minha vida? Isso não vai acabar nunca? É um ciclo, né? Que volta e cansa um momento, né? A gente tem que parar nesse momento que aquele problema volta e fala, o que eu tenho que fazer diferente dessa vez? Qual que é a lição que eu tenho que aprender com esse problema, com essa doença, seja lá o que for? Né? Porque às vezes é muito melhor ser feliz do que ter razão. Às vezes tu vai perdoar um irmão que está em crédito contigo, tudo bem, seja feliz, segue teu caminho, que eu sigo meu. Pronto. A partir do momento que tu aprender aquela lição, esse problema não vai voltar a aparecer na tua vida, 100%. Pode aparecer outro? Pode não. Vai aparecer outros. O nível 2, né? O level 2 do joguinho. Mais difícil. Mas aquele lá que você superou, que você aprendeu, ele não vai voltar mais pra tua vida. Podem fazer o teste. Vai funcionar. Pode passar. Então, o próximo item que trata ali o Evangelho é a coragem da fé, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o confessarei e o reconhecerei diante de meu Pai, que estás nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mateus, capítulo 10, 32, 33. Pode passar. O que essa coragem da fé determina? Principalmente na coragem de opinar, de impor a tua opinião, independente do julgamento que tu vai ter. Muitas vezes a gente acaba recuando por medo de ridicularização, de perseguição, de discussão, de sarcasmos, né? Porque simplesmente ele não tem coragem de dizer, não, eu acredito na minha fé, eu acredito no Pai e é assim que eu vou vencer. Né? A gente tem que ter essa coragem de suportar essas tribulações, que a fé vai nos provocar sim. E como Jesus deixou bem claro, se tu quiser salvar a vida terrena, seus bens terrenos, renunciando a Jesus, você vai perder o reino dos céus. E da mesma forma, ao contrário, se você abrir mão dos bens terrenos em nome de uma fé, em nome do propósito maior, a porta do reino dos céus vai estar aberta.
Porque esses que sacrificam os bens celestes para ter os bens terrenos, Deus vai olhar e vai falar: já recebestes a tua recompensa. Então, é bem sério isso, é bem forte. Até me chocou um pouco quando eu li isso. Parece um negócio tão além do que a gente vive hoje, né? Mas a gente já teve casos, próprio São Francisco, né? Para quem conhece a história dele, sabe que ele era um jovem riquíssimo, que tinha pais riquíssimos, e ele abriu mão de toda essa fortuna, de todos esses bens, para trabalhar em nome do amor e da caridade, né? Então eu acho que esse foi um dos maiores exemplos assim, que me veio na cabeça, de mostrar que sim, parece tão distante, mas ao mesmo tempo é possível conseguir, né? Então esse mérito, ele sim está nas circunstâncias de cada caso e também dos resultados que tu pode obter em cada caso. Daqui a pouco, ok, vale a pena retirar o time de campo, mas daqui a pouco não. O resultado que vai ter, se tu permanecer, se tu corajosamente manter sua opinião, se ele for positivo, vale a pena a tentativa. E no Evangelho fala que aquele que tem a frequência de recuar diante desses desafios tem o mesmo efeito de um covarde fugir no momento de um combate. Pode passar. E o último tópico dessa palestra, o último tópico do capítulo, fala sobre carregar a cruz. São 2 trechos. E chamando a si o povo com seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo, e tome sua cruz, e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e carregarem de injúrias, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia, e exultai, porque olhai que grande é o vosso galardão no céu, porque desta maneira tratavam os profetas os pais deles. Pode passar. Mais 2 trechinhos. Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. E por último, tome sua cruz aquele que me seguir. Então, resumindo todos esses trechos, o que quiseram dizer, né? Que a gente tem que agradecer quando os homens, em geral, nos tratam com má vontade, porque é ali que a gente vai ter a oportunidade de provar a nossa fé, né? Porque o mal que eles nos fizeram, ao mesmo tempo, vai ser o nosso bem, vai ser para o nosso proveito. E nada mais do que a gente pode fazer para eles do que lamentar a cegueira deles, nunca amaldiçoá-los, porque, como eu já falei antes, a hora deles vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Então a gente tem que cuidar do nosso quadrado, da nossa parte, da nossa missão aqui na Terra, parar de ficar julgando o outro, de ficar apontando o dedo do outro e começar a apontar o dedo para o que a gente pode fazer melhor, qual cruz que a gente tem que carregar, qual que é a nossa missão na Terra. A gente não veio aqui para nascer, comer, dormir e morrer. A gente tem um propósito muito maior. Então, que a gente consiga fazer essa reflexão, descobrir qual que é o nosso propósito para fazer valer essa encarnação, para não desperdiçar mais uma delas, né? E era isso. Vou encerrar com uma pequena mensagem do livro Viajor, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que fala sobre essa lâmpada, né, que diz o seguinte: guarda a lâmpada viva da verdade e ilumina com ela a trilha que te assegurará a desejada ascensão. Mas lembra-te de que Jesus desceu para auxiliar e servir, sem contaminar-se com as nossas sombras.
afastando-nos da treva para o campo ilimitado da luz. Então, o Espírito Emmanuel, ele deixa bem claro para a gente sempre carregar essa luz, essa lâmpada da verdade, iluminar com ela a nossa trilha, nosso caminho, nossos passos, e fazer com que essa luz sirva assim de consolo para todos os irmãos que estão ao nosso redor. Né? Então, nunca deixem a chama apagar. Então, era isso, muito obrigada. Ainda temos uns minutinhos para comentar.